No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a partida que vai pegar fogo nesse jogo de volta da Libertadores. Bruno e Mauro trazem análises pesadas sobre o jogo entre Flamengo e Internacional. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia e análise quente do nosso futebol. E comenta aqui embaixo, você acha que o Flamengo vai disparar de vez ou os rivais ainda podem equilibrar esse jogo? Sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje. Bruno, falando sobre essa situação de valores, você fala muito aqui que os times fortíssimos no futebol brasileiro, às vezes eles investem mal, supervalorizados, eles deixam os jogadores serem supervalorizados e que muitas vezes não existe no Brasil o abismo que existe dos clubes muito fortes financeiramente com os outros. Você constantemente fala sobre isso aqui. Com esse novo patrocínio do Flamengo, você acha que com o tempo possa haver um abismo maior do Flamengo para todos os outros ou não? Ou com relação a Palmeiras, o próprio Bahia, que é Grupo City, os outros clubes não vai haver um abismo muito grande, mesmo com essa diferença de valor de patrocínio? Então, financeiramente, já existe uma diferença muito grande. O que eu digo é que os jogadores que estão disponíveis para o mercado sul-americano, hoje o Brasil pode dizer sul-americano porque tem um monte de jogador de outros países sul-americanos aqui, os jogadores que estão disponíveis para esse mercado, eles não valem o dinheiro que valem porque o mercado diz que vale. Ok, nesse ponto tudo bem. Mas quando o Flamengo e o Palmeiras eles contratam jogadores de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, dá a impressão de que são jogadores assim que são muito acima dos que estão aqui. E é esse ponto que eu acho que é irreal, que às vezes gera uma cobrança em cima do atleta e do próprio clube, do time, que é meio fora da realidade. Então, sem dúvida, hoje o Flamengo, o Palmeiras, eles têm um poder de investimento maior que vários clubes. O São Paulo não tem a mínima condição de contratar um jogador de 20 milhões de euros. O Corinthians também não. Isso só para falar de dois times muito grandes. O Flamengo tem, acabou de fazer isso. O Palmeiras tem. Assim, o Corinthians tem a quinta folha de pagamento mais cara. Eu não vejo time para valer a folha de pagamento. É isso. E até no Flamengo e no Palmeiras, que tem um time melhor que o Corinthians... No Flamengo você vê. No Palmeiras eu falo o valor da contratação. Da contratação. Eles são mais fortes, só que onde eles vão ser mais fortes? E acho que isso já está assim e vai continuar assim. Na média. O Flamengo e o Palmeiras, se pegar o que eles ganharam nos últimos anos de título e comparar com qualquer outro time brasileiro, a diferença é muito grande. Se você fizer um recorte de 10 anos, de 8, não sei, de 5, você vai pegar uma diferença muito grande. O Palmeiras, desde 2016, ganhou 4 brasileiros. Aí ganha 2 Libertadores. O Flamengo também ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou alguns títulos de Copa do Brasil. Aí você pega o que o Corinthians ganhou. O último brasileiro em 17. São Paulo, nos últimos anos, ganhou um Paulista, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil. Aí tem o Botafogo, um ano ele ganhou a Libertadores e o Brasileiro, ótimo. Mas foi aquele ano. O Fluminense ganhou uma Libertadores, um ano, aquela vez. O Brasileiro não ganha desde 2012. Então, onde eles fazem diferença? Na média. Mas eu acho que o que deturpa um pouco a análise é achar que o Flamengo ele vai pegar qualquer time aqui do Brasil e vai enfiar 5 todo jogo. Às vezes a cobrança é essa. Isso não existe. Então ele vai continuar, ele tem já um abismo financeiro em relação aos outros, mas o jogador que está disponível para o Flamengo contratar não é muito melhor do que o jogador que joga no Atlético Mineiro, por exemplo. Porque o cara muito acima, ele está na Europa. Alguns na Arábia Saudita, alguns, sei lá, na Ásia, em algum outro país. Então, acho que é esse ponto. Dinheiro eles têm mais. Só que ele não tem dinheiro para contratar o Mbappé, por exemplo. E às vezes dá a impressão que o Flamengo, quando contrata um jogador por 20 milhões de euros, está contratando o Mbappé. E não é. É um bom jogador, mas não é muito acima dos outros que jogam aqui. E vai ter agora, amanhã, o jogo mais importante da temporada para o Flamengo. Mauro? Flamengo poupou muito menos do que o Internacional. O Internacional poupou o time inteiro praticamente, no último jogo. O Flamengo venceu. E aí foi até importante o Flamengo fazer 2 gols tão cedo, com o Pedro, porque o Flamengo conseguiu poupar seus jogadores. Começou a tirou o Jorginho, tirou a Arrascaeta, tirou o Pedro, tirou o Léo Ortiz, já deixando claro, inclusive, que o Pedro pode se titular também no jogo de quarta, Mauro? No jogo de amanhã, porque se ele tirou,
para poupar o Pedro, e o Pedro fazendo 2 gols, voltando aí a ganhar essa confiança, 2 gols bonitos, por sinal. O segundo gol do Pedro foi muito de centroavante, dele receber, dominar, olhar o espaço e tocar. Aí, Mauro, eu te pergunto, são 3 jogos seguidos contra o Internacional. O Inter poupou todo o time durante todo o jogo. Você acha que isso pode fazer alguma diferença ou não? E se você acha o Flamengo favorito pela vantagem mínima aí de 1 gol que conseguiu no Maracanã? Eu sei que você não liga muito para número, mas amanhã vai ser a 6ª vez que Flamengo e Inter se encontram na Libertadores. Flamengo não perdeu nos 5 duelos anteriores. Foram 2 pela fase de grupos, de 93, com empate por 0-0 e vitória por 3-1. Os 2 das quartas de final de 2019, com vitória do Flamengo por 2-0 no Maracanã e empate por 1-1. E a vitória por 1-0 agora no jogo de ida. É um Flamengo bem dominante em Libertadores contra o Internacional, Mauro. Não, eu ligo para os números, só acho que os números não podem ser utilizados assim, sem critério, né? Fora de contexto. Como diz Lúcio de Castro, sobre tortura os números dizem qualquer coisa. Então a questão é saber usar os números, né? E utilizá-los no contexto que faça sentido. Nesse caso, o mais importante do que esse retrospecto também é o presente. O Flamengo tem um time melhor que o Internacional. O Inter no Rio de Janeiro conseguiu no primeiro tempo suportar ali o Flamengo, mas jogando muito fechado, não vai poder jogar assim. No segundo, o Internacional saiu mais para o jogo, teve até um controle, mas não criou nada. Não criou nenhuma situação de perigo. 0. E o Flamengo, quando teve campo aí, eu acho que foi o grande erro do Flamengo no jogo de ida, não aproveitou os espaços para poder contra-atacar e criar situações para o Internacional. Primeiro tempo não tinha espaço, segundo tinha, e não soube aproveitar. Acho que falhou ali. O próprio Felipe Luiz admitiu isso na coletiva. O jogo de domingo foi um jogo que o Flamengo botou um time quase força máxima, né? Alguns jogadores ali ficaram de fora, o próprio Plata, que é titular, mas entrou no segundo tempo, fez até o gol. Mas foi um jogo que o Flamengo usou muita energia, né? Não foi um jogo cansativo. E outra coisa, dá muito bem para jogar, né? Quarta, domingo foi um jogo bem mais tranquilo. Quarta, aí vão jogar segunda, 5 dias depois, contra o Vitória no Rio, e no outro domingo contra o Grêmio, 6 dias depois. Esse é um momento, e depois tem data FIFA, é um momento da temporada que os jogadores têm que dar um pouco mais, né? Tem que entregar um pouco mais. Então, eu acho que o fato de ter poupado ou não é indiferente aí pro Flamengo. O Flamengo tem uma condição boa, venceu por 1-0, não é uma vantagem muito grande, mas é uma vantagem. O Internacional tem que vencer por 2 gols, ou por 1 para levar para os pênaltis, né? Tarefa difícil do Internacional. O Inter vai ter que jogar muito, fazer um jogo perfeito e o Flamengo jogar bem abaixo para igualar aí.